E ele, infelizmente, em 2012 foi assassinado, né? E foi um baque muito grande para nossa família, porque ninguém de classe média, que nem a gente vive, espera que um familiar vai ser assassinado, né? O início da minha carreira como empresário de transporte é numa situação 100% adversa. Quem é filho de caminhoneiro aí sabe que a gente vive o caminhão junto, né? Espera o caminhão chegar, a minha emoção ouvir o ronco do caminhão na frente de casa. Foi no momento de crise que foi a inflexão, porque daí que eu olhei e digo, cara, mas eu aprendi isso tudo aqui, eu tô querendo ensinar, eu não fiz um case e a minha empresa tá quebrando, eu tô errado. Foi a coisa que mais conectou, assim, que me brilhou o olho, que eu olhei, cara, eu tô ajudando os caras que são os Tony de 10 anos atrás. Hoje nós temos 400 mil motoristas habilitados de 20 a 30 anos. Dos 4 milhões, 10% são de 20 a 30 anos. Que esse desafio não é mais do transporte, esse desafio é da sociedade, é da indústria e é do transporte também. Olá, estamos em mais um CarraroCast, o ecossistema 360 para transportadores de elite. E hoje eu estou num dia muito alegre. Por quê? Porque eu estou com amigos, com colegas, com parceiros nessa jornada de servir o transporte. Nós somos apaixonados por transporte, eu acho que cada um aqui tem um pouquinho de diesel na veia, né? Um acho que tem 100% de diesel na veia, porque ele só fala de diesel. Eu sou o Marcos Carraro e vou dirigir esse episódio e que você consiga ter algum aprendizado aqui. Se ficar só uma ou duas lições, a gente já fica muito feliz. Que a ideia é que você cresça como pessoa, cresça como empresa. Então, com vocês, meu irmão, parceiro, Cássio Schiffel, o CEO da TruckPag e de um ecossistema que também atua ali nos transportadores, né, ajudando com mente, né, com tailor-made, super personalizado. Eu sei que você é apaixonado e você, vamos dizer, você é 100% diesel na veia, porque seu principal negócio é cuidar do diesel, que é o custo número 1 do transportador rodoviário brasileiro. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Alegria, né? Acho que é um pouco disso. Tá aqui com o Carraro, acho que representa essa palavra, né? Alegria. Tu uma pessoa que esbanja tanto isso, transborda tanto isso, então para mim é um prazer estar aqui. E é um prazer estar ao lado do transportador brasileiro. A gente conseguiu construir isso de verdade, genuíno, e agora está indo para todos os empresários, né? Afinal, a nossa vida é muito solitária, então estar com outros empresários sempre ajuda a gente a crescer. Obrigado pelo convite. E me ajude a receber Tony Bernardini, um influenciador, um apaixonado pelo transporte, um também que tem o sangue na veia aí e às vezes deixa seus afazeres principal para ajudar, começa assim. Alguns podem falar, mas ele faz isso porque hoje ele faz uma mentoria tal, mas não. Eu sei que seu coração e sua mente sempre foi voltada para ajudar o setor, é apaixonado pelo setor. Então, bem-vindo, Tony Bernardini. Obrigado, Marcos. Já trabalhei muito de graça pelo transporte. São 8 anos só em sindicato aí, trabalhando como voluntário para melhorar o nosso setor, né? Eu sou um cara meio idealista, acho que a gente tem que trabalhar para mudar as coisas, né? Não só, obviamente, que tudo começa pela mudança da gente, depois do nosso entorno, da nossa empresa, onde a gente tem ação na sociedade, mas também tentar mudar um pouco o nosso mundo, né? Que o nosso mundo é transporte. Então, acho que estamos todos alinhados nesse propósito aqui hoje em ajudar outros transportadores, que eu tenho certeza que todo mundo se ajudando, a gente melhora o setor como um todo, ganha mais dinheiro, fica mais feliz, sofre menos, se estressa menos e ainda aprende a imitar o sócio. Vai ver o retorno disso. Muito bem-vindo. Também queria agradecer meu amigo, irmão, Joel J. Você vê que aqui a gente está com os microfones de O Trabalho Devolve, então não é cópia não, é dele mesmo, né? É tudo dele aqui, o pessoal que está nos assistindo, obrigado a vocês que estão aí nos bastidores, filmando, dando as dicas, muito obrigado e muito obrigado, Joel. Então, inicialmente eu queria começar com a sua história, Tony. Eu sei que você tem história feliz e triste, feliz de novo, e de vitórias e de tropeços e de pedras no caminho.
Conta um pouquinho como que foi a sua vida no transporte da sua família. Começou com seu pai lá nos anos de mil e tralalá? 1900 e alguma coisa, né? Eu venho de uma família, então, de caminhoneiro, né? Meu pai, 1978, ele sai para iniciar a jornada como caminhoneiro. Eu acho que a jornada de muitos transportadores, né? Que teve um avô, um pai, alguém que começou como caminhoneiro. E o meu pai sempre trabalhou, foi um cara que eu costumo dizer que ele foi um mestre na arte de ser um caminhoneiro autônomo, né? Que é uma forma de empreender, né? Assim como existe um dentista que tem o próprio consultório, um médico que tem o próprio consultório, o caminhoneiro autônomo é da mesma forma um empreendedor, né? E o meu pai foi um mestre nessa arte do cuidado com o caminhão, cuidava de média lá há 30 anos atrás, quando ninguém falava, né, em média. Então ele realmente era bonito ver a paixão dele pelo caminhão, pela profissão e por viver aquilo intensamente, né? O cara que vivia isso intensamente, então minha jornada se confunde com a dele porque lá de criança, depois durante a minha adolescência, criança ali, convivendo com quem é filho de caminhoneiro aí sabe que a gente vive o caminhão junto, né? Espera o caminhão chegar, é uma emoção ouvir o ronco do caminhão na frente de casa. Então me criei nesse meio, mas aí eu decidi ali, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu resolvi ter uma banda de rock, né? E aí eu saí um pouco desse... Tinha umas brigas. Vai dar uma palhinha aqui, então. Tinha umas brigas feias com meu pai, né? Porque ele tinha esperança que eu tocasse violão na igreja, eu tinha uma banda de rock na época, então a coisa não funcionava direito. E aí, né, escolhi uma carreira depois de comunicação social, que até é o que hoje a gente, conectando os pontos do passado, começa a ver que cada experiência que tu teve na vida te trouxe até onde tu tá hoje, né? Então, a faculdade de comunicação, que depois eu virando empreendedor no transporte, achei que nunca ia usar, hoje talvez seja o que eu mais uso na minha rotina, né? Então, fui um cara que teve banda de rock, que foi para a faculdade de comunicação, enquanto o pai estava lá com os caminhões, e nesse meio tempo a vida aconteceu, o pai construiu uma transportadora de pequeno porte na época, com 5, 6 caminhões ali, e ele infelizmente em 2012 foi assassinado, né? E foi um baque muito grande para nossa família, porque Você estava com quantos anos eu na tinha época? 23. Foi muito, muito forte porque ninguém de classe média que nem a gente vive espera que um familiar vai ser assassinado, né? Ninguém tem essa vida, a gente não convive como daqui a pouco quem tem uma família no crime sabe que pode acontecer, né? Então a gente teve um baque muito forte, foi o início da minha carreira como empresário de transporte numa situação 100% adversa. Não sabia muita coisa, de caminhão, sabia aquilo que eu aprendi com o pai em casa. E depois eu tive... o que eu fazia lá? Eu sabia... A Joyce comentou no podcast que a gente gravou recentemente, né? Que fazia o conhecimento à mão ali, né? Nós fazia na caneta mesmo. Então, sabia pouca coisa. E com a morte do pai, tive que lidar com o fato de ter que tocar a transportadora porque era a fonte de renda da família, e ao mesmo tempo todo o desafio emocional que foi, porque foi um crime que chocou a cidade inteira. A gente vive numa cidade muito pequena, né? O pai era um cara muito querido na sociedade lá de Aguda, nossa cidade, e a gente teve que, ali 45 dias, 60 dias, até prender os responsáveis e tal, viver naquela agonia de até se sentir ameaçado, como a gente ficou muito tempo também se sentindo, né? E foi uma perda de referência do pai. E aí eu tinha o meu avô paterno, que estava vivo, mas ele também não aguentou emocionalmente, faleceu depois, 40 e poucos dias depois que meu pai faleceu, meu avô faleceu. E aí realmente foi uma fatura que a vida trouxe, assim, porque eu tenho muito claro na minha lembrança que eu sempre me via como uma pessoa que tinha um potencial para fazer algo
algo grande, algo maior, mas eu tinha aquela preguiça que o jovem tem, né? Depois eu faço, não sei o que eu quero. E ali foi a vida dizendo, olha, tu tem um potencial, vamos lá, cara. E tu abraçar isso e conseguir lidar com todas as situações e tentar evoluir foi o combustível para levar o nome do pai adiante. A empresa Edine, né? Ela se chama Edine, que o nome do pai era Edier Bernardini. Então, Edine. E aí, com essa vontade de levar o nome dele adiante, de realizar esse potencial. E eu falo isso, Marcos, porque hoje eu sou uma referência para muitas pessoas, né? Aí aparecendo no digital, aparecendo a gente brinca às vezes. Isso a gente tem visto, né? Alguns influenciadores. Na Transposul, o cara tinha. Porque o Agudo, que ele tá falando, no Rio Grande do Sul, né? Isso. E na última Transposul, ele tinha que pegar a segurança para levar ele no banheiro, senão ele ia fazer xixi nas calças, né? Os caras parando no caminho, no corredor, né? A gente viveu isso. É verdade. É até engraçado, mas assim. E é com carinho que as pessoas te procuram, eles veem no seu coração. Esse lado seu, né? Isso é muito bom, porque foi por causa dessa falta de referência que eu tive que procurar outros empresários, que eu aprendi com outros empresários, fui para dentro do sindicato, li livro, né? Aprendi, me conectei com pessoas que me ajudaram muito. Tá aqui uma delas, o Cássio, né? Que a gente sempre trocou muita ideia. E, Cássio, vou fazer isso, que igual agora, quando eu cheguei aqui ontem, eu chamei o Cássio, eu preciso de uma mentoria tua, vem cá, vamos conversar. E eu não tô cobrando ainda. E ele não tá cobrando ainda. Mas ele pode cobrar, porque ele leva jeito. A gente tá aqui por um bem maior, né? Até Isso conectando com isso, Tony, eu acho que é super legal, porque eu e tu temos uma conexão muito grande de muito tempo, né? Uhum. A gente se deu muito bem, acho que como empresário e como amigo. Então, para mim, ver o teu crescimento já é um orgulho total. Mas eu lembro de algumas coisas, né? Eu lembro do primeiro treinamento que tu fez. Eu queria que tu falasse um pouco, que a gente inscreveu o Duda, né? Para fazer o treinamento lá no Rio Grande do Sul. Acho que ali foi um pontapé legal. Eu queria que tu contasse um pouco dessa experiência. E também tu falasse um pouco dessa conexão que tu teve com o sindicato, que tu comentou o quanto tu aprendeu, o quanto a gente ensinando também, eu acho que a gente aprende. Né? Esse eu acho que é um negócio legal. Eu tenho vivido isso, eu queria que tu falasse um pouco. E o quanto essa restrição, às vezes, que o pessoal tem com o sindicato, porque eu tinha antes de entrar no transporte, né? Mas o quanto isso é diferente no transporte. Porque aqui o sindicato ele é muito ativo, realmente em favor ao transportador. E as pessoas ali, por incrível que pareça, talvez no mundo tão selvagem que a gente vive, empresarial, digamos assim, quantas pessoas ali querem se ajudar. Comenta um pouco disso para nós. Cara, tudo começa comigo lá na Guerra, que hoje é o Ivo Toga, uma empresa aí do ecossistema que vocês trabalham, né? Que vocês são sócios. E eu tava esperando uma carreta lá na Guerra ficar pronta. Foi bem naquela época de 2013 que tava o BNDES da Dilma aqui botando dinheiro no mercado. E eu tô lá esperando a carreta e a gente pediu umas modificações, umas melhorias, mas era chato pra caramba aquela época, tinha que ter uma pintura aqui, outra lá, e não tinha. E aí ficamos 2 dias enrolados lá com a tal da carreta. E eu tava com aquele livro Sonho Grande, conta a história do Jorge Paulo Lemos, Beto Sicupira, Marcel Teles, do grupo da Ambev. E aquele livro eu li ele quase todo durante aqueles 2 dias, porque eu tava lá esperando, não tinha muito o que fazer, né? Na época o celular não era uma fonte de tanto entretenimento, né? E aí eu li aquele livro quase todo e lá tinha alguns fundamentos que eu lembro que eu segui, que era, primeiro, se conectar com os melhores do teu setor e aprender a copiar o que eles fazem, né? Copiar o que o cara faz que dá certo, que era um dos fundamentos da Ambev. E nessa busca por aprender, eu fui lá, pesquisei e descobri onde é que estão os melhores transportadores do Brasil. Eu lembro que foi no Google mesmo, achei o CETSERGS, né? Olhei, sindicatos de transportadora e tal, achei o sindicato CETSERGS, fui para lá aprender e fui também me inscrever nos cursos da Fundação Estudar, que era a fundação fundada pelo grupo da Ambev. E ali foi tipo aquele momento de abrir a cabeça, né? Que a gente fala, porque um produto educacional, uma mentoria, um curso que tu realmente te dedica e tu aprende aquilo que tá ali, e tu começa a ver que tem gente igual a você, que pensa igual e tem os mesmos propósitos, foi muito forte. Então,
curso da fundação, entrando no sindicato, foi para mim uma escola. E quem vai para o sindicato com esse olhar de aprendizado, principalmente pequeno, que nem a nossa empresa era, é uma escola fabulosa. Tu senta lá, tu tá sentado na mesa com o Sérgio Gabardo, com o Delmar Albarello, hoje, que é o nosso presidente do Grupo Troca. Então, tu senta ali, decide coisas e eu lembro que nos meus primeiros 2 anos de sindicato eu entrava muito sem calado nas reuniões. Não dava os caras brigando e opinando e eu só ouvindo ali. Quero ser batido. Tu começa a pegar, né? Olha, como é que ele pensa, né? Bom, mas se ele é um empresário desse tamanho, ele pensa assim, eu acho que eu posso começar a absorver isso, né? Observando. E aí, com a Fundação Estudar também, eu passei a ser voluntário. Então, eu ministrava alguns cursos de final de semana. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal nos cursos e mentorias é durante das 8 às 18, no nosso lugar de potência, que é dentro da empresa, do trabalho, todo mundo tá jogando o mesmo jogo, de igual para igual. Tu tá te esforçando, eu tô me esforçando, tu tá lá na Carrara, tu tá na Truck. A diferença tá se eu vou crescer ou não no que eu faço depois das 18 no meu final de semana. Então eu ia muito para curso no final de semana, ou como facilitador da fundação, ou outros cursos, eu estava sempre envolvido, evento do sindicato. Então eu procurava ocupar esses espaços com estudo, com dedicação, e isso foi me ajudando a crescer mais do que as pessoas que estavam iniciando naquele momento. Então isso eu vi que tinha muito valor. E essa vontade de ensinar que tu falou, Cássio, ela vem desse despertar, né, a partir da leitura de um livro, e é assim, né, às vezes a gente pensa que é bobagem, mas foi a leitura de um livro que conectou com alguns fundamentos que eu acreditei, né, porque muitas vezes a pessoa pode ler um livro e não ocupar nada daquilo, né, eu li o livro, fui atrás, aí eu comecei a sentir vontade de ensinar aquilo. E aí eu comecei a criar conteúdo na internet lá em 2019, 2020, e não deu muito certo, não foi, né? E tinha uma coisa que é importante falar também. Eu não tinha o meu case na época, eu não olhava para o meu negócio, eu não via um case nele, eu via um cara que veio aos trancos e barrancos trabalhando. Então, quando eu criava conteúdo, eu não tinha tanta aquela certeza, sabe? Não, eu construí algo. E eu acho que isso também é uma coisa importante de falar, porque talvez tenha me atrapalhado um pouco de ter confiança nesse sentido, né? Que realmente, depois que eu fiz o case, depois que eu fiz a empresa crescer... Ou seja, você foi atrás de formação, isso, de direção, mas não tinha aplicado. E assim, eu vejo que os melhores treinadores são aqueles que já fazem alguma coisa no setor. Então, você vem numa família que tinha, você praticamente nasceu dentro do caminhão, vamos assim dizer, esperava o pai chegar de caminhão. Quando você você ficou um tempo afastado, quando você pega a empresa, você entende que você precisava melhorar como pessoa. Claro. Melhor, então, você foi jogar coisa para dentro e aí surgiu uma vontade muito, que eu faço essa leitura, surgiu uma vontade muito grande também de ensinar. Você se encantou tanto com isso que sentiu vontade já de ensinar, né? Deu uma atropeladinha, porque estava paralelamente precisando você aplicar isso na empresa. Claro. E quando você se deu conta, eu preciso pegar esse princípio e também fazer a minha empresa ter esse padrão de controle, de transparência. Quando foi que deu esse... Você então pega a empresa ali em 2012, você já vê isso, e quando dá esse start, aí você vai levando a empresa paralela ao conhecimento, e quando você pega esse conhecimento e fala, deixa eu aplicar nos detalhes. Não é que não aplica, você aplica de forma geral uma coisa. A hora que você aplica com detalhes é outra. E quando que deu essa inflexão em você de deixa eu aplicar esse modelo aqui dentro? Isso foi exatamente nesse... Eu falei ele 2019, 2020, né? A gente começou realmente a crescer a empresa e aí a gente teve um revés muito grande, que a gente cresceu a empresa demais, se endividou demais, o diesel subiu ali na pandemia, né? Início da pandemia o diesel estava barato, depois ele disparou e a gente começou a ir mal na empresa e aí eu vi que a empresa estava indo mal e tivemos problemas graves lá financeiros, quase entramos em RJ na época. Foi quando eu conheci o Cássio ainda, o Cássio apostou na gente lá, porque
Não era uma empresa para se apostar, né? Nós brincamos hoje, apostou no cavalo certo, cara. Podia ter dado errado, mas deu certo. Antes dele ser influenciador, né? Antes de ser influenciador. Mas foi no momento de crise que foi a inflexão. Porque daí que eu olhei e digo, cara, mas eu aprendi isso tudo aqui, eu tô querendo ensinar, eu não fiz um case e a minha empresa está quebrando. Eu tô errado. Eu tô sendo aquele teórico que não aplica nada. E aí eu mergulhei dentro do negócio. Na época eu deletei tudo, minhas redes sociais, fiquei 1 ano sem rede social, cancelei o Netflix, cancelei a minha carteirinha do Grêmio, cancelei tudo que eu tinha de custo, porque nós estava mal. E eu acho que esse é um ponto importante de falar, que muitos empreendedores do transporte estão sofrendo isso hoje, e eles não modificam o estilo de vida. Então peraí. Então, Presta atenção como isso é importante. A gente gosta aqui se nós estamos levando cultura, esse momento, Cássio, é super importante. Então, tem muita gente, isso eu vejo, a gente serve, hoje eu tenho mais de 1.500 transportadores como cliente, algumas indústrias, mas a nossa paixão é amor pro ramo de transporte, porque não é só fazer o produto, não. Eu sento do lado, eu tenho interesse, eu também pesquiso a respeito, eu levo informação, eu torço por cliente. Eu tenho cliente meu que eu fazia seguro dele há 20, 25 anos, que ele tinha 2 caminhões e hoje tem 300. E também tinha 50 e hoje não tem nada. uhum. Então, olha isso, ó, presta atenção. Super importante. Se você sente que está alguma coisa errada, para e faz uma análise de ter uma inversão, de ter uma mudança, de ter uma troca, de ver onde está realmente o problema dentro da sua empresa. Não dá para... Porque o que eu sinto é que você fala que praticamente foi levando até você realmente dar conta. Então não aconteceu naquele momento. Ele aconteceu durante vários anos, você buscando conhecimento, e chegou uma hora que chegou no... Você falou, peraí, cara, isso aqui, se eu não olhar para isso, então larga tudo, quer dizer, foi uma medida drástica. E você... É isso que eu chamo a atenção. A gente ouve falar... Eu tenho visto muito transportador que ele assalta a sua transportadora. Uhum. Ele mistura caixa com dinheiro pessoa física, e ele tem o sonho de ter isso... Não que não possa ter. Nossa vida é de sonho. Mas você não pode matar a vaquinha do leite. Eu tenho visto que isso faz. Então você, graças a Deus, percebeu no tempo, falou, deixa eu tomar uma atitude radical, deixa eu olhar para isso e tratar esse meu negócio. Então você tem a Enedini Transportes. Uhum. Edini Transportes, que vem do nome do pai, né? Uhum. Seu Edier Bernardini. Bernardini. Então ele pega o começo, e o NE do Bernardini. Isso aí. E aí você cria praticamente uma escola, uma universidade de transporte, alguma coisa de treinar, né? Uhum. Que é a Trajeto. Isso. A Trajeto você cria em 2024, final a gente lançou. 2024. Porque você treinava. Foi daquele jeito, né, cara? Vou lançar a escola. Gravei um vídeo de se fizer uma escola, pessoal. Tá, Agora vamos... Explica a Trajeto. A Trajeto, ela... O nome e tudo mais. Muito bem. Obrigado pela pergunta, que é legal a gente contar um pouco da Trajeto, né? A Trajeto, ela... Como é que surgiu, né? Eu comecei a criar conteúdo e o que me impulsionou, que eu sempre quis, na verdade, no digital, era ter produtos e ter um negócio com o canal digital ali. Ser influenciador é parte do trabalho da escola, né? Que é trazer alunos para dentro do ecossistema. E aí eu conversava com o Cássio, né? Sempre, Cássio, nós temos que fazer um G4. Ele deve pra você, cara, não sei quanto tá essa conta, hein? Tá zero. Eu não sei. Tá zero. Tá zero. A vida me Mas vocês retribuiu muito. casaram? Eu achei que eu Tem ia ter vontade de nada, casamento, tá ótimo, cara. Eu fico com ciúme agora, cara. Tô com ciúme, né? Fica tranquilo que eu te ajudo também. Cada 6 meses eu te ajudo com a divisão. Mas foi dessa ideia de vamos fazer um modelo G4 Educação, vende-se, mas quando você vai nesse perfil de curso, um transportador, você assiste o curso e tal, e você consegue aplicar uma parte muito pequena daquilo, né? Porque são cursos mais voltados para empreendedorismo em geral, empresa em geral, mais empresas da educação. Muito ideia de escala no transporte é difícil, é difícil. Personalização para atender a indústria, no que a indústria faz. Exato, e a gente pensou, cara, vamos fazer algo que nem tu fala, tailor-made, né? Feito para o transporte, personalizado para o transporte. E eu lancei a mentoria
comecei a ter alunos na mentoria individual, e aí eu vi que eu estava ajudando os caras. E esse foi a coisa que mais conectou, assim, que me brilhou o olho, que eu olhei, cara, eu tô ajudando os caras que são os Tony de 10 anos atrás. Era maravilhoso, porque tu sentava com o cara e o cara com 3 caminhão, empresa aberta há um ano, pai, eu tive um acidente e eu não tinha seguro. O cara, putz, como é que tu não fez seguro de carga? Bah, mas eu não sabia que tinha que ter seguro de carga. Eu não sabia que deu um acidente com morte lá, o motorista tava 200 km por hora. Então, tu começa a ajudar o cara numa coisa que pra gente é trivial, simples, parte tributária. Eu tô no simples aqui, quanto fatura? 1 milhão por mês. Peraí, parte tributária simples? Como parte tributária simples no Brasil? Explica isso. Não, eu digo o cara tá no simples, enquadrado no simples. No transporte, que tem que estar no lucro real. Exato. Aí o cara tá pagando 100 mil, faturando 1 milhão e pagando 150 mil de simples no mês. Aí não fecha a conta. E daí tu fala, cara, assim, ó, faz assim, né? E aí daqui a pouco tu recebe a mensagem. Falei, contador aqui vai me poupar 1 milhão. Tem um tamanho para a transportadora estar no simples nessa visão sua? Olha, a grosso modo, tu pode estar no simples até uns 300, 400 mil por mês. Vamos dizer que vai. Mesmo assim, deixa 60 Mesmo assim, mil lá. tem que olhar bem, né? Tem que olhar para a tua operação e depende se tu tem muito caminhão financiado, se tu tem... Mas na prática custo. não, é exceção, tá? A regra é ir pro real. A regra é ir pro real, né? O que não vale a pena é um faturamento. 50 mil por mês, tem um caminhão e vou pro real. Aí tu faz simples ali, é diferente, né? Vai trabalhar subcontratado daqui a pouco, por isso que não dá para... O pessoal sempre busca uma resposta fácil, né? É até 300 mil, é no sim. Não, vamos olhar. Qual é o teu tipo de operação, qual é o teu custo, tem caminhão financiado, E vocês fazem essa consultoria também de onde ele tem que encaixar, se é no plano A, no B, no C? A gente faz mentoria, né? Eu gosto de dizer assim a diferença. O que é um curso, uma mentoria e uma consultoria? É como se tu fosse no médico, né? E tu tivesse com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. O que é o curso? É eu olhar um vídeo na internet e ver o que eu tenho que fazer para dor de cabeça. Eu vou botar um pano quente na cabeça, eu vou tomar uma aspirina. A mentoria é diferente. Aí tu já foi no médico e disse, olha, estou com dor de cabeça. Aí o médico vai te dizer, toma aspirina. Pronto. É a consulta. É a consulta. Agora, a consultoria, tu ir no médico e dizer, estou com dor de cabeça, ele te pediu uma pancada de exame, te examinar todo e descobrir que tu tá com dor de cabeça porque tu toma muito café. Né? Então, são 3 coisas diferentes. A gente faz a mentoria que é baseada na informação que tu me dá. Me diz, olha, eu faço isso e aquilo, eu não vou pedir o teu balanço, fazer uma análise. Então, a mentoria é justamente tu ter um problema, tu ter um direcionamento precisa, me falar, olha, eu preciso resolver isso, então, faz assim, assim, assim. Que é dar o caminho, né, Marcos? É como se fosse assim, tu tá no ponto A, tu quer chegar no ponto B, se tu for sozinho, tu vai passar por um calvário, vai passar pelas trevas até chegar, e o mentor... Pode ser que não chega, fica pode ser que não chegue, o mentor, ele coloca uma ponte para te chegar do ponto A ao ponto B. Esse é o trabalho, né, que a gente faz. E aí, nesse modelo, a gente foi desenvolvendo produtos, pensando o que o transportador precisa, para sua transportadora e na verdade é quase infinito, né? Porque hoje a gente tem um curso online que abrange tudo no transporte, são 12 passos lá para o cara da pequena empresa. Temos 2 programas de mentoria, um que é com mais foco em curso, formação, e o outro que é a mentoria raiz mesmo, que a gente vai estar até final de semana aí com o nosso grupo, que é um grupo mais seleto. E temos a Trajeto Líder, que é o curso de liderança voltado para todo mundo que está no transporte. Esse produto já foi uma abertura assim, do nosso funil, porque o que eu percebi? O cara entra na minha mentoria, dono da transportadora. Eu falo para ele, eu e os próprios colegas, né, em comunidade, a gente se ajuda. Tem que fazer isso aqui. Só quando ele chega na empresa dele, o outro funcionário dele não viu o que ele viu. O funcionário dele está vendo o mundo dele, ele está vendo o setor dele, o que ele precisa fazer para manter o emprego dele e ganhar o dele. Não estou dizendo que está errado, está tudo certo. Quando tu leva o cara para uma formação onde está o Tony, tá outros mentores explicando como é que funciona o transporte, como é que pensa
como é que é a visão sistêmica do transporte, o que acontece no setor que tira o sono do empresário, como lidar com isso, como gerir a equipe, como fazer a rotina da transportadora, né, com daily, com reunião semanal, que é o que a gente faz na Líder. A gente está apostando e apostamos e acertamos, já que nós fizemos a primeira turma agora, em que a gente vai ajudar esse cara, além dele, ter outras cabeças pensando no negócio junto com ele. Nós fizemos o curso agora, deu NPS de 93, nós tínhamos mais ou menos uns 40 alunos, entre 30 e 40, e foi muito proveitoso porque tinha gestores de transportadoras lá, e eles estavam realmente olhando com a visão do transportador, né? A ideia é trazer essa visão também. E aí tem outros milhares de cursos que dá para fazer aí, gestão de motorista, tributária, reforma, temas tem para alguns cursos da visão geral, isso, de capacitar e depois de ajudar ele em cada custo ali que a transportadora tem, que é o combustível, que é o pneu, que é a manutenção, segurança, né? Parte de seguros, motorista. Tem todo esse mundo, né? O objetivo da Trajeto é ser o maior sistema educacional do transporte no Brasil, quem sabe um dia até do mundo, né? Legal. Alegria. Eu vou tentar contribuir aqui, Tony, te passar a bola de novo. Que hoje é sobre tu, não é sobre mim, né? Mas algumas coisas assim que tu falou e que me chamam muita atenção, né? Networking, o quanto essa palavra talvez ficou vulgarizada e as pessoas se preocupam um pouco hoje, mas que tu buscou no sindicato e que a gente busca a todo momento, né? E que a gente não seja interesseiro, mas que a gente seja interessado de verdade e a gente seja interessante, né? As pessoas se aproximam de pessoas interessantes e quando a gente é interessado naquilo que o outro está falando, que ele está ensinando, ele quer ensinar, né? Tu que tem conteúdo, tu quer ajudar. Eu que tenho conteúdo, eu quero ajudar. Porque eu fui muito ajudado. Esse cara me ajudou muito, né? Sem sombra de dúvida, eu tô onde eu tô hoje porque ele e o Ivo me ajudaram muito. Eles me dão atalhos para várias coisas, eles me dão um ponto de reflexão que eles já erraram, que eles já acertaram, para que eu tome a decisão, né? Mas depende de mim ser interessado no que eles falam e querer aprender. Então, eu acho que esse é um insight legal, assim, seja interessado, seja interessante e não seja interesseiro. Acho que é um ponto que tu me ensinou, eu vejo muito isso em ti. E tu aprendeu com os outros, né? O transporte, ele tem um pouco disso, né? Aprender nas entrelinhas, né? Não só ficar pedindo também o beabá, desenha pra mim, escreve como é que tu aqui. faz, Pô, né? não, cara, escuta o cara, sabe? Escuta vocês conversando e seja interessado pelo que eles estão conversando. Nas entrelinhas está o aprendizado, sabe? E hoje tu tá ensinando tanta gente, mas tu fez, né? Acho que esse também é outro ponto legal. Faça, sabe? Aprenda fazendo. Tu vai errar igual. É com as cagadas que a gente aprende mesmo. Mas dá pra aprender com a vitória? Claro que dá. Mas a gente enxerga pouca coisa na vitória. Ela é mais difícil de tu aprender porque tu tá mais comemorando, tu tá mais em êxtase. E quando a gente erra é mais, talvez simples de ter a visão de onde a gente errou e tentar consertar e não desistir, né? Eu também tive uma parte muito, muito difícil da minha vida, né? Eu acho que naquela parte ali foi a parte que eu mais aprendi, né? E hoje a gente se cobra muito disso. E aí, por último, e depois eu quero escutar vocês, mas o Carraro falou aqui, né? Tu tá ganhando, tu tem que ganhar muita grana do Tony, alguma coisa desse sentido, né? E eu acho que também... É claro, na brincadeira, sei claro, seu coração, na brincadeira sua total. amizade, e aqui a gente tá também, não eu acho que a gente tem mais vitórias do que derrotas. Total. E tem que agradecer a Deus a posição. As vitórias são maiores, visão, né? são Então maiores. tá tudo bem, mas eu acho que também é outro ponto legal, porque hoje eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar algo do outro do que de fato ajudar, né? E tá aqui escrito, o trabalho devolve, a vida devolve, Deus devolve, né? Acho que esse é o mais importante. Quando a gente se dedica genuinamente a ajudar outra pessoa, automaticamente a vida devolve, sabe? Não é nem só o trabalho, a vida devolve para nós. Então acho que esse é um ponto legal. Eu nunca tive a intenção de estar aqui com o Tony, não é essa a minha intenção, é sempre ajudar ele, porque ele é um amigo que me ajudou. Assim como tu me ajudou, apesar da gente ser sócio. Você me ajudou, porque isso aqui, você me incentivou. Vai lá, faz isso, faz aquilo, vai tal. Hora que eu vi, eu tava nesse meio. E incentive as pessoas, né? Pô, o cara comprou um carro, tu vai dizer que o carro do cara é ruim, que ele tinha que ter comprado outro. Não, que massa que tu comprou teu carro, cara. Sabe? É uma coisa tão pequena, mas que faz tanta diferença na vida do outro. O copo cheio, né? Aquele que comprou, pra ele é tudo. É o treinamento do Tony primeiro. Vai ficar ruim. Cara, não sei. Talvez fique, mas é isso aí, meu, começa. Sabe? Então acho que esse é um ponto legal e tu teve muita coragem, né, Tony? Porque
foi muito difícil, eu sei o quanto tu passou de pessoas te olhando e dizendo, putz, mas é o Tony que tava com nós ontem ali, jantando, e hoje é a referência que é, e eu sei o quanto hoje é vitorioso isso pra ti, então, parabéns, mas eu acho que talvez tu falar um pouco disso, né? Não ficar escutando essa galera, talvez, que nos olhe de uma forma pejorativa, mas que a gente consiga olhar sempre o copo cheio, as pessoas que ajudam, talvez seja uma minoria, quando a gente ainda não tem, mas talvez seja uma maioria quando a gente já tem, né? Tu sabe que 2 pontos, né? O primeiro do networking, eu vou falar primeiro desse último, tu falou de tu crescer com essa exposição e criar conteúdo, gera estranhamento, né? São fases, né? O Flávio Augusto fala muito isso, né? Primeiro eles vão rir da tua cara, depois eles vão criticar e quando der certo eles vão dar tapinha no teu ombro e dizer que sempre acreditar. Então, no fim do dia, na verdade mesmo, a gente meio que... A palavra aquela, né? Com F. Deixa, cara. Porque se tu fizer, vão criticar. Se tu não fizer, também vão criticar. Então, tu tem que ir fazendo. Como eu comecei a criar conteúdo... Talvez não fazer seja mais confortável para todo mundo. Com certeza. Então, aquele que não faz, ele é confortável para os outros. É quem quer alguma coisa diferente. E tá certo, tudo bem, aquele que quer fazer aquilo. Uhum. Eu tenho muita gente comigo que o padrão da vida dele é aquilo ali. Ele quer trabalhar naqueles horários que ele vendeu e depois disso ele quer pensar em outra coisa. E tá certo também, tá tudo certo. Ele quer jogar bola, ele quer fazer... E talvez ele tenha até mais certo que nós, né? Porque eu tenho alguns ali que trabalham para mim que jogam bola. Eu gosto de esporte demais, mas faz 2 semanas que eu não consigo fazer o esporte que eu amo fazer, que eu gosto, que me leva adrenalina lá em cima. Então, como eu vou falar que o cara tá errado? E talvez essa seja a reflexão pra ti, inclusive, né? Mas eu acho que é missão, né? Eu vou falar que ele porque ele falou pra você. É missão, né, velho? Tu tem a missão. E quando tu tem essa missão, claro, eu demorei esses praticamente 10 anos pra encontrar mesmo essa missão, assim, né? Cara, isso aqui realmente eu tô conectado. Então, o momento que eu tô na transportadora, eu tô alimentando essa vontade, eu tô ensinando, tu consegue em algum momento da vida encontrar a tua missão, né? Às vezes as pessoas não encontram, isso é triste, porque elas passam daí o tempo inteiro vendendo as horas dela e fazendo alguma coisa para preencher o resto até a hora de elas morrer. Mas quando tu encontra a missão, o propósito, isso aqui eu tô gerando impacto, eu tô chegando às pessoas, tô ajudando, a pessoa lá na empresa estava aqui, agora ela está aqui, isso não tem preço. Eu tenho certeza que vocês como empreendedores, com certeza vocês, quando vê uma pessoa, Paulinho, por exemplo, o cara estava aqui e agora ele está aqui, isso te enche de orgulho que aí tu vê, não, essa é a missão da gente como empreendedor. Uma das nossas maiores vitórias é promover o líder. O líder, ele é um ponto de energia que conecta com os outros e faz os outros crescer junto. Essa é a nossa missão. Às vezes a gente vai ter que deixar a vida privada um pouco de lado, porque nós estamos nessa missão aqui de fazer os outros evoluírem por meio da nossa evolução, né? Aliás, a maioria das vezes a gente vai ter que deixar a nossa vida privada de lado. Exatamente. E voltando no ponto do network, só para concluir essas perguntas, eu sempre falo, pessoal, é simples. É simples. Te coloca no lugar de aluno. Tu é aluno dos outros. Eu sou aluno. Eu estava conversando com um menino aqui da produção hoje, perguntando para ele, como é que faz assim? Estão fazendo assim? Estão fazendo... É sempre um lugar de aluno. Pergunta, aprende. Eu já tirei umas boas ideias aqui. Tem muito empresário que nem olha pro cara da produção aqui, nem conversa com ele. O cara não me interessa. Me interessa o Joel J. Mas talvez a dica que ele me deu aqui ajuda mais do que o Joel que estava atendendo todo mundo, tirando foto, não consegui ter atenção. Então, tu tem que te colocar no lugar de aluno sempre. E se tu se conectar com um empresário, o empresário gosta de ensinar o outro. Gosta de falar, eu faço assim, aqui nós estamos fazendo isso aqui. E assim tu vai aprendendo, vai ensinando, não tem mistério. O network fala, as pessoas confundem com tu ir lá e tirar uma coisa eu vou me conectar com o Carraro para vender uma cota de patrocínio para ele, vender uma não sei o quê, para daqui a pouco ele diminuir a taxa. Assim, não é isso, cara. Eu vou me conectar contigo para aprender contigo. E aí se a gente criar uma amizade e a gente fazer negócio junto, melhor ainda. Mas eu vou aprender. O que eu aprender contigo, eu vou levar lá pro meu negócio e eu vou ter resultado.
Então, o networking é tudo sentar na cadeira de aluno e ter humildade para aprender com todo mundo. E assim as pessoas vão gostar de ti, porque tu vai perguntar, tá? A pessoa gosta de falar dela, né? Hoje que eu tô do outro lado aqui, já passou 40 minutos, tô falando de mim, geralmente eu tô perguntando. A gente gosta de falar sobre as nossas experiências, então é relativamente simples, é você colocar no lugar de aluno e fazer as perguntas. Essas histórias e esse aprendizado aqui também é muito aprendizado pra gente, né? Você falou algumas coisas, de vez em quando a gente tem... O Cássio fala muito isso, né? Que ele acorda todo dia e ele destrói a empresa dele, né? Pra reconstruir de novo. Tu destrói, E- Cássio? Na mente dele, ele fala muito. Eu comento pro Carraro que eu tenho que buscar aquilo que vai matar a minha empresa, né? Uhum, Acho que é basicamente isso. Porque alguém vai matar a minha empresa, uhum. se eu não matar ela. E a ideia aqui, não, para que todo mundo entenda claramente, não é que tu tem que quebrar a tua empresa, Sim. mas é o que quebraria a tua empresa, né? Então alguém vai buscar uma solução melhor do que a tua, é natural, o mercado é uma evolução. Então como é que eu busco essa solução que vai quebrar a minha própria empresa para que eu quebre a minha própria empresa e faça com que outra nasce como produto, né? Dentro da filosofia, dentro da cabeça, então ele faz todo esse exercício para ver onde ele pode melhorar. É muito interessante. E eu faço uma analogia com tudo que você falou aqui, né? Porque você chegou a um momento e falou, cara, é isso aqui, se não for isso aqui, não vale, isso aqui é o padrão, isso aqui é o mínimo, isso aqui é o simples, isso aqui é o que não pode deixar de fazer. Né? Uhum. Então eu vejo muito isso na sua fala. E assim, alguma coisa fez com que você, num determinado momento, quisesse a gestão, talvez antes do tempo, mas trouxe conhecimento, não tem dor não tem ônus sem aprendizado. Né? E aí você voltou para sua empresa, e aí você viu que ela deu certo, mas a sua paixão também em ensinar, né? Então, o que fez você, apesar de tudo, voltou, estava dando certo a empresa, podia ser um empresário ali, tá com seu carro, com sua casa, eu vejo que você vai para cima, para baixo, aqui mesmo, esse convite, foi difícil a gente acertar a sua agenda, né? A gente se encaixar na sua agenda, para você ficar 2 dias com a gente, porque ontem a gente recebeu o JJ lá na Carraro Piracicaba, né? Que ele tá fazendo a nossa mentoria e direcionamento ali. Então você separou 2 dias e veio para cá, né? Então, o que ainda mexe no seu coração que faz com que você continue deixando a sua empresa lá em alguns momentos para fazer essa paixão de ensinar pessoas? Olha, sendo bem sincero, eu não consigo ficar muito tempo parado num lugar. Então, isso é muito do autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso estar em movimento. Se eu ficar 3 semanas lá na Edine, indo da casa para Edine, da Edine para casa, de casa para Edine, de Edine para casa, eu começo a perder potência. Eu começo a encher o saco demais em coisa que não precisa. Então eu tenho que estar em movimento. É assim que eu alimento a minha essência, né? O meu ser. Eu tô em movimento, tô andando aqui, a gente veio aqui no JJ, a gente andou ali na rua, eu vi as coisas acontecendo, a gente foi no restaurante, ó, como é que é aqui, o Cássio já contou o case do restaurante. Então isso vai alimentando o teu empreendedorismo, né? E eu não sou o tipo da pessoa que, se eu ficar parado, eu começo a ficar até depressivo, né? Começo a dormir demais, a comer demais. Ou seja, a rotina, não é ficar parado, não. Você não fica parado. A rotina. A rotina. Mas você aí criou um time, então isso aí dá um conselho para quem quer isso. Eu tenho também tenho lá a minha transportadora, mas eu tenho minha fazenda. Eu tenho minha transportadora, eu quero mexer em educação. Não seja só educação, que é o seu... Mas pessoas que têm outra paixão, que recado você dá a ele, porque você faz isso, você deixa a sua transportadora correr, você volta para lá com muita experiência, com olhar crítico. O que é isso? É uma equipe top, gente que tem o coração na empresa, né? Eu tenho clientes que ele tem 10, 12 negócios. A transportadora surgiu tudo, mas a partir dali ele criou outros negócios. Uma fazenda, ou gado, ou um comércio, ou sei lá. Então, muita gente às vezes tem vontade de dar uma diversificada. Que lição você tira para dar para as pessoas que quer também essa vida de fazer 2 ou 3? Tem gente que a paixão é transportadora e vai viver e morrer naquilo ali, fazendo aquilo e com muita paixão. E outro fala, não, eu quero dar uma diversificada. Que lição você traz para essa pessoa? Olha, primeira coisa, tu tem que te conhecer. Eu tenho habilidade em lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Tem pessoas que são mais pragmáticas, mais cerebrotônicas, que elas precisam lidar com uma coisa de cada vez. Inclusive, às vezes eu tenho pessoas na equipe que são mais organizadas, eu não sou tanto. Até eu tô melhorando, né? Mas
eu consigo lidar com várias frentes ao mesmo tempo e no final dá certo. Só que às vezes gera algum sofrimento. Agora, o ponto que tu trouxe é importante, Marcos, porque é o que eu falei um pouco antes sobre qual é o momento da tua empresa. A empresa tá bem, tem uma equipe boa, tem gente capaz de tocar o negócio sem você lá, tem gente tocando, tá funcionando, beleza. Aí tu pode pensar num outro negócio, e esse outro negócio ele tem que te dar mais dinheiro do que esse para valer a pena tu tirar o foco daqui. Porque senão o cara faz lá, é uma fazenda, é uma empresa de tecnologia, é uma FDIC, ele cria um emaranhado de coisa que no fim do dia não está correndo margem, não está gerando margem. Quando eu vi o negócio do digital, eu disse, olha, isso aqui tem uma margem legal, é um negócio que eu gostaria de fazer e principalmente que eu acho que eu tenho habilidade para fazer. Então, primeiro, perfil de pessoa, ter capacidade para lidar com porque tu tá trocando de chip toda hora, né? Uma hora é um problema da engine no WhatsApp, daí te ligam da Trajeto, e tu fala, e tu vem pro podcast, e tu sai daqui, tu tem que ter essa capacidade de lidar nesse caos que tu vai criando. Mas, ao mesmo tempo, também tu não pode abrir várias frentes, por mais que tu tenha essa habilidade, se tu abrir um monte de frentes, uma hora alguma coisa vai dar errado. E aí tu coloca tudo a perder. Então, depende do time da tua empresa. O cara que tá o caixa esgoelado, com a empresa indo mal, resultado negativo, cheio de problema, protesto, aquela história toda, tu tem que se fechar na casinha, organizar e aí voltar. Então, o exemplo que eu posso usar é bem recente. A gente teve um problema agora de um cliente importante nosso que parou de carregar. Tivemos problemas lá com o cliente. Fiquei agora praticamente direto lá na empresa, organizando, e com certeza isso vai me fazer replanejar tudo que eu ia fazer com a Trajeto esse ano, todas as outras coisas, porque eu preciso organizar minha casa lá na transportadora de novo. Organizou a casa, tá com o pessoal tá andando, vamos focar aqui. Então tem que ter o foco para coisa dar certo, né? Cuidar com o toque de Midas, né? Exatamente. O empresário tem essa síndrome, na minha opinião, porque a gente acaba muitas vezes crescendo muito rápido e daí a gente acha que uma coisa deu certo, todas darão. Todas darão. E elas não darão, tá? Experiência própria. Muito cuidado, elas não darão. Eu achei que desse tudo certo. É desafiador. Na maioria das vezes não dá. Então acho que esse é um cuidado que tem que ter, o foco. Pegando alguns ganchos aqui, Tony, que eu acho que a tua fala é super importante, né? Tu falou de estar dentro da empresa quando a empresa tá mal, né? Eu acho que já tem que estar tão dentro quando ela tá mal, quanto ela tá bem. Porque quando a empresa tá bem, é o melhor momento para te estar lá. Porque tu tá leve, tu consegue pensar, tu consegue melhorar ela ainda mais. E ela vai estar melhor amanhã se tu estiver lá quando ela estiver bem. Porque quando ela tá bem, se tu sair, ela vai ficar mal. É natural, gente. A gente não é gigante, a gente não tem diretores absurdos, né? Então, assim, as coisas têm seu tempo para acontecer. Esteja na empresa quando ela estiver bem. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E cuidado também, né, Cássio, com o que tu vê na internet por aí, né? O fulano tem 50 empresas, mas daí tu vai olhar, ele tem uma participação minoritária que ele só faz propaganda para a empresa e é isso, né? Então, e falar até papagaio fala, né? Acho que o tempo, ele é o senhor de tudo, né? Então, vai acabar ali dando a transparência para o que tem que dar. Então, a gente não tem que competir com o outro. Exato. A vida não é sobre uma competição. A vida tem que ser melhor a cada dia. E aí é um passo de cada vez. E eu acho que a gente vai seguindo isso. E o outro ponto é o cuidado, né? Porque a tua maior qualidade pode se transformar no teu maior defeito, né? Então, é uma linha muito tênue. Eu sou muito persistente, automaticamente eu sou muito teimoso. Então, é o cuidado que tem que ter. Essa é uma reflexão legal de se fazer também. Isso aí. Você que foi muito dentro de sindicato e tudo mais, todo mundo está dentro da mesma regra. Que nem tem cliente meu que eu converso muito, ele usa eu como consultor, Marcos, mas pô, se o imposto fosse menor. Eu falei, se o imposto fosse menor, não mudava nada para você. Porque o seu concorrente ia tirar da conta meu imposto, ia fazer o preço menos imposto, e aí você continuava sendo menos. Porque o imposto seu e dele, se os dois estiverem no melhor modelo de transporte, haja vista ter o consultor direito e você se encaixar no melhor momento, então nós jogamos na mesma regra.
Não adianta falar, a regra do jogo é essa. Às vezes tem o futebol, eu assemelho muito negócio a esporte, porque o esporte tem detalhe de quem ganha, de quem ganhou da disputa, né? Então, e cada um com a sua regra, o futebol com a sua regra, o basquete com a sua regra, o vôlei com a sua regra, a natação com a sua regra, é muito regra. Mas para melhoria do transporte geral, em termos de Brasil, você que foi sindicato, qual a transformação estrutural que o Brasil precisava para melhorar o transporte rodoviário de cargas? E que seria assim, uma coisa urgente, porque a gente sabe que tem muito mais do que precisava. Eu acho que o primeiro ponto é ter um crescimento econômico maior, porque vai ter mais carga. O embarcador, quando ele está com muita carga, ele dá um jeito de ser mais eficiente. O que é um principal ofensor hoje no meu segmento, não é todos, mas na maioria dos segmentos, se for pegar agro, que é o maior segmento, commodities aí, siderúrgico, que é um mercado que a gente está, é o que? É tempo de espera, né? Então, o caminhão fica na porta para descarregar, fica na porta para descarregar, para carregar e para descarregar. Então, ali por que é um problema? Porque o motorista já não tem mais a mesma paciência de antes, né? Desse estilo de vida ficar na porta. Ele quer produzir, a gente precisa produzir. Então, o problema que eu vejo no Brasil, ele não precisa nem de governo para ser resolvido, e isso é muito bom. Porque se o sindicato transportador conversar com as federações da indústria no Brasil e falar, olha, a gente tem que resolver esse problema de ociosidade da frota. Nós transportadores estamos sendo esmagados pelo nosso custo, a gente precisa ter uma produção maior no nosso caminhão. A média do caminhão no Brasil rodar é 8 mil quilômetros. Um caminhão em outros países aí roda 12, 15 mil quilômetros no mês. Então, a gente tem muita ociosidade, né? Por N fatores. Então, se pudesse mudar várias coisas, precisa mais infraestrutura, mais pontos de parada. Mas o que a gente pode fazer a partir da esfera sindical, a esfera política, que não envolve ter que ter mais lei? Porque o Brasil, lei tem bastante, né? É ter uma eficiência maior nas empresas, no setor privado. O setor privado consegue hoje entregar uma eficiência maior para o transporte. Tem um outro ponto, que é, pensando em longo prazo, que é a falta de motoristas. Não adianta a gente negar isso. Uma coisa é tu dizer, olha, não existe falta de motorista para mim, porque eu tenho um processo de seleção bom, eu tenho uma captação boa, mas no mercado, hoje nós temos 400 mil motoristas habilitados de 20 a 30 anos. Dos 4 milhões, 10% são de 20 a 30 anos. Dos 4 milhões, 1 milhão, então, mais de 2 milhões. Fala esse número milhões. para a gente entender. São 4 milhões de motoristas habilitados. Nós tínhamos 5 milhões e 400 motoristas habilitados em 2016. Hoje nós temos 4.200. Nós perdemos 1 milhão de motoristas enquanto a frota de caminhões cresceu. Isso é estatística, né? Desses motoristas que nós temos, a idade média do motorista hoje está em 54 anos. A idade média do motorista em 2016 era 44. Ou seja, é a mesma galera que está envelhecendo dirigindo caminhão. E alguns pararam. Alguns pararam. Eu tenho CNHE, eu estou nessa estatística. Eu não sou motorista. Muitos foram virar Uber, por quê? Porque o cara tira 5, 6, 7 mil no Uber, tá todo dia em casa, dorme com a patroa, tá tudo certo, consegue ter uma vida mais equilibrada. E a nova geração não se interessou. Por quê? Porque o meu pai era caminhoneiro, meu pai me incentivou fortemente a estudar, ir atrás de outras coisas e não ir para a estrada. Então a geração X aí já incentivou a geração Y a não ir, já tem menos motoristas de 30, 40 anos, é menor o número do que de 50 a 80. E a geração automaticamente nossa também não vai incentivar o filho a virar motorista. E por que eu estou falando isso? Porque esse desafio não é mais do transporte, esse desafio é da sociedade, é da indústria e é do transporte também. A gente precisa ter iniciativa de todo mundo. Quando o pessoal fala, mas estão abrindo escolinha de motorista em todo lugar. Que bom. Isso aí. Cada um que abra a sua. Tem que ter escola de motorista. E nós temos que dar um jeito, né, de formar mais motoristas, porque e para formar mais motoristas precisa ser interessante ser motorista. Esse é o ponto. Tem que ser legal ser motorista. Por que era legal antes ser motorista? Porque o cara tinha liberdade, ele saía, não tinha ninguém ligando para ele
que é a hora de dormir, que é a hora... Eu não tô criticando, né? A gente sabe que tudo foi feito pela segurança e para manter o controle. Mas o fato é que nós vamos precisar chegar num termo onde o cara volte a se interessar em ser motorista. Porque senão, ninguém mais vai querer ser. E quem é que vai dirigir os caminhões? A gente precisa de motorista para dirigir os caminhões. Tony, a gente faz uma reflexão aqui que tem sido legal, como cópia de outras que fazem muito diferente, mas a gente pensou numa coisa. E tá sendo legal isso. O que o Tony, se voltasse 20 anos atrás, dava de recado pro Tony de 20 anos atrás, com o que se aprendeu agora? Parece ser uma utopia, mas é legal esse exercício. A gente tem visto alguns podcasts nossos aqui que tá sendo bem interessante essa pergunta. O que o Tony falaria pro Tony em 2006? Então volta, pensa naquele Tony de 2006 e que recado você mandaria para aquele Tony? Não chega lá, mas isso talvez sirva para muita gente que está nos ouvindo. Tony em 2006, tinha 18 para 19 anos, só queria saber da banda. Quer dizer, para, cara, tu não é tão bom nisso, vai trabalhar. Mas eu teria perdido menos tempo, eu teria falado, cara, para com esses videogames, eu perdi muito tempo jogando videogame na minha vida. Perdi muito tempo. Será que tem muita gente perdendo? O jovem perde mais hoje ainda, né, gurizada? Parar com isso aí. Porque quando tu é jovem, com 18, 19 anos, tu acha que tu tem todo o tempo do mundo. Aí tu faz 20 anos, passa voando até os 30, daí dos 30 aos 40 passa mais rápido, e eu acredito que depois dos 40 passa mais rápido os 50, e a vida passa correndo. Então tu acha que tem todo o tempo do mundo, então, hoje eu vou ficar aqui 6, 7 horas jogando videogame, Eu perdi tempo nisso porque eu vejo que muitos empreendedores que começaram antes que eu estão em lugares melhores do que eu hoje, que eu tinha potencial para estar, só que eu perdi tempo me anestesiando com coisas que não me enriqueciam como pessoa, né? A música, eu brinquei em si, a banda em si foi uma coisa muito boa, porque a música ela é uma coisa que engrandece o ser humano, né? Só que a gente tinha uma esperança na época, como jovem de banda, não, vai bater na minha porta aqui o Rick Bonadil lá vai me contratar. Não é assim, tu tem que correr atrás, tem que trabalhar pelo sonho, não adianta tu ser bom em cover do Nirvana e achar que tu vai se tornar o próximo AC/DC, né? Então, nesse ponto, se eu falasse pro Tony 18, cara, larga essas coisas, larga essas distrações e vai trabalhar com o que tu gosta, que fosse videogame na época, mas que fosse profissional. Vai produzir alguma coisa e principalmente uma coisa de cada vez. Uma coisa que eu errei muito foi queria fazer tudo. Quando eu assumi a Edine, foi logo depois ali com 23 anos, e que sistema, e não sei o que, vou botar tudo ao mesmo tempo, e era eu e 6 motoristas, só tinha que gerenciar os caras, fazer o trabalho bem feito, e aí depois com 10, com 20, com 50 caminhões, aí tu começa a treinar pessoas, né? Eu demorei muito, isso o transportador erra muito em trazer gente, ensinar, ter paciência, é através da equipe que tu vai fazer crescer teu negócio. Então eu diria, cara, larga essas distrações e foco no teu potencial, que tu pode realizar muita coisa grande muito rápido. Tô 10 anos atrasado nisso. Ou 10 adiantados, podia Pode ficar ser. mais 10 ali, não dá para saber. É verdade. A gente tem que viver cada dia como um presente de Deus, e toda a experiência, usar aqui, às vezes essas reflexões são super importantes para a garotada que tá ali, né? E o tempo que a gente joga fora, que repete, não lembra. Um livro você pode ler 100 livros, ele não vai ser repetitivo. Um jogo que você jogou 100 vezes é repetitivo. Eu, graças a Deus, eu percebi isso rápido. Eu também acho que não tem homem que não gostou de videogame, né? Mas eu percebi isso rápido, sabe? E parei lá. Então, tem que tomar cuidado daquilo que te faz crescer, né? Você não consegue acertar o mundo, você não consegue acertar o seu país, você não consegue acertar seu estado, você não consegue acertar sua cidade, você não consegue acertar sua empresa sem acertar você mesmo, acertar a sua vida. Você é o primeiro cara a transformar você mesmo para seguir. Então a gente vê que isso é o mais importante. Quando você transforma de dentro, eu costumo falar que eu chego numa transportadora, eu olho lá tudo desorganizado.
uma cabine ali, 3 motores ali, 2 pneus ali. Eu falo, cara, isso aí é a vida do cara, é desorganizado, É não o adianta ele reflexo pôr. da vida. E aí você chega numa outra, tudo redondinho, dependendo do tamanho, às vezes do mesmo tamanho, você chega lá tudo certinho, tudo redondo, tudo, você fala, cara, esse cara é organizado, esse cara vai para frente, porque aquilo que não dá para ser medido, não dá para ser controlado. Então, dá uma pensada se você consegue controlar, se consegue medir, vocês que estão nos ouvindo, que tempo você tem jogado fora. Um esporte não é jogar fora, porque você está lá, está te criando esporte, mas aquilo que é repetitivo e não traz conhecimento. Estamos chegando aqui ao final. Eu quero falar para meu irmãozão aqui, muito obrigado por estar com a gente. E manda seu recado aí, final. Alegria, né? Tem uma coisa que tu me ensinou, é a alegria, curta a vida. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar com vocês. É um ensinamento todo dia, escutar vocês. Obrigado. Só isso. Obrigado, você faz parte do meu coração, sabe disso, te amo. Tony, é um prazer te ter aqui, você é uma figura já... Eu quero te usar mais. Com certeza. Depende de como tu quer usar, né, cara? Fica aí. Mas manda seu recado para todo mundo. Pode fazer, pode falar aí do que se quiser, da trajeto, do Tony, né? Depois a gente vai colocar aqui embaixo a descrição para vocês. Aqui embaixo vai estar a descrição deles, os endereços que vocês encontram e tudo mais. Mas dá seu recado para esse povo e pode misturar aí com a trajeto. Eu vou aproveitar esse momento que a gente teve aqui para falar para quem tá ouvindo, seja empresário, seja colaborador, seja o que for o trabalho dentro do segmento do transporte, de que a gente está construindo na trajeto, e o propósito do meu trabalho tá aqui hoje de criar conteúdo é construir um novo transporte, e não é um jabá por causa só do ecossistema, mas é porque a vida do transportador ela é tão tensa, estressante, e isso precisa mudar. Isso se muda com gestão, com organização, e principalmente mudando o estilo de vida privado do líder. Como é que ele lida com as coisas dele em casa, como é que ele cuida da casa dele, do corpo dele, das atividades que ele faz fora do horário. Quando tu muda isso, tu muda todo o resto, né? Provavelmente o cara que tem a empresa bagunçada lá que você falou, se ele mudar a vida privada dele, vai ter a casa dele organizada, vai ter a empresa organizada, vai ter a mente organizada, e isso é a coisa que vai fazer tu realizar o teu projeto de vida, que é para isso que Deus colocou a gente aqui, né? Para cada um realizar seu projeto, e realizando a gente realiza o outro também. Amém, muito obrigado. E você que assistiu esse episódio até aqui, curta, comente e se inscreva. Aqui embaixo nós vamos ter o link das redes sociais deles, vai estar aqui na descrição, para você acompanhar, comentar e se conectar. Que o mundo de hoje é se conectar, tá bom? Um abraço, fica com Deus e muito obrigado por ter nos escutado até aqui, e que se você tirou pelo menos uma lição daqui, pra gente já valeu, nosso propósito era esse. Grande abraço. Very good.